Fala, Thiagão. Fala, Silvério, beleza? Tranquilo, e você? Tranquilidade. Agora o Renan tá de volta para mim. Você voltou, Renan? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo, Thiago? Tô ouvindo muito bem. Todos ouvindo claramente? Maravilha. Renan, tudo bem? Olá, Thiago. Tudo bem? Prazer. Tá aqui Alexandre Silvério da Tenax, Renan Dantas do Money Times e eu aqui representando Market Makers. Vamos fazer o resumão da semana. A gente preparou uma pauta, já mandei pro Silvério. Eu e o Renan, a gente montou agora de tarde essa pauta. Não tem como não falar de política no Brasil, Só né? coisa Acho que é o fácil, né, grande. Thiagão? Então, dá para fazer que a gente montando a pauta, né? Teve 10 subitens dentro do item política no Brasil. Muita coisa que aconteceu, né? Só passando por aqui, né? Semana passada a gente foi batizado o Boa Sorte Day, né? Naquele dia que a bolsa aqui caiu 5, lá fora subiu 5, né? Com o Meirelles mandando boa sorte. E nessa semana a gente já teve até pôde inaugurar o Paciência Day, né? Que foi quando o Lula falou lá no discurso lá da COP, né? Que se o dólar subir, a bolsa cair. Paciência. Tivemos mais eventos sobre isso, né? Porque teve uma resposta do Armínio Fraga, o Edmar Baixa e o Pedro Malan, os grandes economistas que declararam voto ao Lula, fazendo uma carta, né? Dizendo para o Lula que o caminho ali do discurso dele não era o correto. A gente está vendo meio que um pouco dessa tentativa de voltar aí para a normalidade, né? Antes de ouvir o que o Silvério tem a falar sobre isso, queria ouvir do Renan, porque ele estava hoje lá no evento do Roberto Campos Neto, né? Que acho que foi o último episódio de toda essa saga, né? A gente teve o discurso do Lula, teve a carta aberta da turma na Folha, né? Repercutindo o discurso do Lula mesmo. E aí alguns números que mostraram, né, que a PEC da transição, o PT quer manter esse valor aí de mais de 175 bilhões, podendo chegar até 200 bilhões por 4 anos. A PEC, segundo o que deveria ser, né, deveria ser por um ano só, mas ainda está tendo essa dificuldade de negociar esse estouro do teto, né, o tempo que vai ficar estourado. A XP fez um estudo bem legal essa semana, mostrando que a dívida bruta pode subir de 77% para 95% do PIB, o que tornaria, até o final do mandato do Lula, né, o que tornaria inviável a gestão do país. Até o Edmar Baixa também falou de 200 bilhões acima do teto, é incompatível. Enfim, muita coisa aí que rolou de política essa semana. E hoje teve um evento do Roberto Campos Neto aqui em São Paulo, né? Vamos lembrar que o Banco Central ainda é independente, né? Uma das vitórias aí da gestão do Bolsonaro foi trazer essa independência aí ao Banco Central, mas vamos ver se ele vai continuar sendo independente, né? Se ele vai conseguir manter isso aí, é muito importante, já que se no fiscal a gente desancorar, pelo menos no monetário ali a gente se garante. Renan, como é que foi lá o que você sentiu ali do Campos Neto durante a fala dele? Valeu, Tiagão. Tiago, eu senti que o Campos Neto está preocupado com a questão fiscal, ele não está ignorando isso, né? Ele chegou a falar que, se for preciso, ele vai tomar as medidas necessárias para controlar a inflação e que a inflação não está vencida, né? Mas, por outro lado, também, ele deu uma indicação de que é preciso esperar um pouco, né? Então, foi uma questão meio dúbia ali, né, em certo momento, mas, de certa forma, o Campos Neto, acho que a mensagem principal dele é que ele está de olho nessa questão fiscal e que isso não é carta fora do baralho. Isso pode ser, sim, pode ter algumas consequências se o governo abrir a torneira, né, dos gastos. Isso vai ter consequências na inflação e ele vai fazer tudo possível para manter a inflação controlada, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem ali que ele passou, né? Foi um discurso em inglês, muitos investidores lá, então, discurso em inglês para gringos, justamente, né? Mas acredito que essa é a principal mensagem, Thiago. Tanto é que depois dessa PEC aí, os juros DI subiram, os juros futuros subiram. Então, acho que o mercado já deu uma precificada ali de uma alta da Selic, né? Até o janeiro 24, né?
antes da gente vir aqui para a gravação, estava lá nos 14,27, né? Agora deu até uma estressada um pouco a mais, 14,35, né? O DI, o contrato mostra quanto vai estar o juro anualizado, né? Então, para a taxa ao ano tá 14,35 em janeiro de 2024 e hoje está 13,75, né? Fazendo uma continha de padeiro ali, a Selic teria que subir ou 50 pontos bem rápido ou até mais, bem mais que isso ao longo de 2023, né? Para quem falava de corte de juros no meio do ano que vem, começar a falar de alta de juros é o que o mercado começa a precificar, fica complicado. Ô Silvério, eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre tudo isso que está rolando, o que vocês fizeram aí na Tenax, se vocês tomaram alguma nova posição ou decisão baseado com o que está acontecendo essa semana, enfim, mais uma semana bem conturbada aí no lado político e não sei se vai ser a última, né? Porque semana que vem já começa a Copa do Mundo, quinta-feira tem Jogo do Brasil, então se tiver essa volatilidade com Copa do Mundo e política, a gente vai ter muita emoção semana que vem, né? Bom, Salomão, obrigado antes de tudo. Assim, acho que o Renan deu uma boa visibilidade aí para o que o Roberto falou hoje. A nossa visão aqui na Tenax sempre é uma visão macro, que combina macro e micro, né? A gente é uma gestora que nasceu em 2022 e que tem no seu DNA do processo de investimento essa combinação macro e micro. E aí, começando por esse ponto específico, né, dos juros, depois a gente fala um pouco da nossa impressão em relação à questão política, em relação à questão da PEC. Eu acho que o mercado simplesmente reagiu colocando aumentos de juros pelo simples fato de que há uma incerteza que o Banco Central, como o Roberto Campos bem colocou hoje, vai precisar incorporar os seus modelos, né? Hoje, dá para dizer que o Banco Central já está com um horizonte de política monetária, colocado, inclusive, até na última ata, até um pouco mais alongado, já olhando para o primeiro trimestre de 2024. E é claro que a política fiscal de 2023 vai ser determinante para a gente conseguir enxergar o que isso vai significar do ponto de vista de inflação para o ano que vem e para o horizonte de investimento de política monetária de 2024. Na minha opinião, o mercado está reagindo de uma maneira natural a um aumento de incerteza, dado que 200 bi, 170 bi, 180 bi de waiver, né, para o orçamento do ano que vem, é um número que vai trazer uma pressão, provavelmente uma pressão inflacionária acima do que era esperado anteriormente. Para nós da Tenax, é muito prematuro, né, essa definição. Acho que a gente está vivendo um momento de intervalo entre dois governos. É óbvio que a gente precisa ter uma visibilidade maior. A PEC que foi enviada, na nossa opinião, é uma PEC que dificilmente vai ser aprovada. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Há espaço para negociação dentro daquele número que foi enviado. Eu realmente não acredito que o Congresso, seja tanto no Senado, onde tem até um pouco mais de chance de ser aprovado o número que foi enviado, mas principalmente na Câmara vai aprovar aquele número. Então, eu diria para você que é uma questão também que envolve uma leitura política para esse momento. A gente está num momento em que é o fim de uma legislatura e que os novos deputados que vão tomar posse lá só no final de janeiro, início de fevereiro, ainda vão estar discutindo até mesmo como vai dividir o poder dentro da Câmara e do Senado. E essa PEC é necessária ser votada até dia 15 de dezembro, onde é o recesso da atual legislatura. Então, eu acho muito pouco provável que a atual legislatura dê um waiver por 4 anos, por exemplo, como é a intenção inicial do governo que foi eleito, do governo do presidente Lula, de um número muito expressivo. É muito mais provável, na nossa opinião, que a gente tenha um número um pouco abaixo disso
e que seja num prazo menor. É natural que o mercado reaja quando o presidente Lula faz as declarações que ele fez essa semana, quando as mensagens que estão sendo recebidas até pelo grupo de transição vão numa direção de gastos adicionais. Mas eu acho que precisa ser feita essa combinação de leitura do econômico com o político. E nesse aspecto, a nossa sensação é que nas próximas semanas, e eu acho que na volta agora, da semana que vem, que o presidente eleito volta da COP, é muito provável que a gente tenha alguma convergência, na minha visão, do que a própria Câmara tem colocado, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que não é da base, não será da base do novo governo, tem colocado números bem mais baixos, e eu acho que a gente vai se encontrar no meio desse caminho. Mas, para nós, a leitura disso tem que ser um pouco de mais longo prazo. Sendo bem honesto para vocês dois, e para todo mundo que está assistindo aqui a live, eu acho que independente dos 200, 180, 120, 100 ou 80 bid waiver para o ano que vem, o que eu acho que fica muito claro nesse momento é que a gente tem uma política fiscal que vai ser mais expansionista. E eu digo mais, isso seria também discutido se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito. Acho que a questão que fica é como é que vai ser financiado esse gasto. E aí a gente pode, ao longo da live, falar um pouco sobre isso. Mas, olhando para esse momento específico, eu acho que a reação do mercado, além da questão de, tirando a emoção, vamos dizer assim, das declarações, das especulações, é uma reação natural diante de uma proposta que foi elaborada muito acima do que o que é razoável do ponto de vista de estabilidade da dívida. Não à toa, até mesmo economistas que apoiaram de forma bastante clara a eleição do presidente Lula em prol da democracia se colocaram preocupados, né, como você citou, a carta que foi publicada essa semana, porque é inviável a gente dar um waiver de quase 200 bi por 4 anos, torna a trajetória da dívida PIB no Brasil bastante perigosa, para dizer o mínimo. E nesse aspecto é que eu acho que a gente vai acabar convergindo para algo no meio desse caminho. Acho que é cedo ainda para ter um novo arcabouço fiscal. A gente só vai discutir isso no ano que vem, mas eu não descartaria a hipótese de que a gente vai ter um waiver menor do que o que foi enviado e, assim, começar o ano que vem com uma discussão para um novo arcabouço que tem alguma meta, por exemplo, de dívida PIB, e eu acho que o incentivo para explodir essa situação é muito baixo. Sim, politicamente falando, economicamente falando, por mais que exista a necessidade, e acho que o presidente Lula tem essa leitura de que ele foi eleito com uma determinada pauta, ele sabe também da responsabilidade fiscal que ele precisa ter. E aqui não é ser poliana / otimista apenas, é ser pragmático. E eu acho que nós, na Tenax, a gente tem essa responsabilidade junto aos nossos cotistas. Do ponto de vista da condução da política econômica no Brasil, uma decisão que torne essa dinâmica da dívida pública sobre PIB insustentável é uma decisão que não me parece fazer sentido, mesmo com essa retórica atual que a gente está enxergando, tanto das pessoas que estão trabalhando na transição, bem como do próprio presidente eleito. Acho que o que mais me chamou a atenção essa semana, Silvério, foi, para mim, o evento mais importante aí do lado político foi a carta que os 3 economistas que apoiaram o Lula eles fizeram, porque foi uma resposta direta ao discurso do Lula, e hoje o Armínio repercutiu isso no Globo News. Ele passou aí a volta do almoço, ele estava ao vivo lá, e assim, para quem não pegou, né, todo o contexto, o Lula falou aquela frase, né, do dólar vai subir, a bolsa vai cair, paciência, meio que vão privilegiar o social, o fiscal, enfim. E o Armínio lembrou na carta, uma carta bem sucinta, né, bem curta, mas
falando que o caminho para isso, quem vai ser mais prejudicado com isso são os mais pobres, né? E isso é uma coisa até triste falar, mas os armínios da vida, né, os gestores, por mais que saibam que isso vai ser ruim, conseguem se proteger disso através do dolarizando o investimento, colocando na renda fixa. O cidadão mais pobre, que não tem esse instrumento a seu favor e é mais impactado, né, com uma inflação mais alta, o custo dos alimentos mais alto, isso de fato pega mais as classes mais baixas, e foi bem isso que eles falaram na carta, né, que ele até finaliza desse jeito, né, falando que o teto, como está com essa PEC encaminhada, deixa de ser um furo no teto e vai ser um buraco aberto, né? Vai simplesmente ser não ter mais teto ali, e não adianta só o Lula falar não vou gastar, eu fui responsável no Lula 1, né? Então eu não preciso ter um teto, porque o discurso dele, são duas coisas importantes, o discurso dele vai na contramão do que ele mostra de responsabilidade, né? E também os números de 2003 não são tão... hoje não está uma situação tão favorável para ser mais expansionista do que estava em 2003. Né? Não tem tanta margem de manobra assim. Então, são os dois pontos aí principais que o Armínio levantou na fala hoje do Globo News e que já estava na carta ontem. E aí, citando a democracia, ele até fala, né, que eles chancelaram o Lula, deram o voto ao Lula, porque em defesa da democracia. Mas com o governo de transição agindo assim, a democracia fica ainda mais ameaçada. Ele não deixou tão explícito isso, mas imagino que quis dizer que, caminhando para essa direção que a gente está, o desarranjo econômico vai ser tão grande que vai provocar um caos social, vai provocar uma falta de apoio que, bom, talvez ele nem fique até o final do mandato para ver as consequências disso, né? Bom, Tiago, assim, eu diria que essas previsões são sempre muito difíceis de fazer. Então, vamos, acho que, olhar para o histórico, né, e, de certa forma, tentar enxergar à luz do que está acontecendo, o que pode acontecer olhando para frente. O que me parece muito claro nesse início de transição é que sonhar com a mesma política fiscal do primeiro mandato do presidente Lula seria algo exagerado. O que está muito claro para mim é que o presidente Lula acredita que foi eleito com um mandato, né? Ao mesmo tempo em que eu falo isso, ou seja, eu não acho que a gente vai ter, até porque a situação de 2003 é completamente diferente de 2022, a mesma dinâmica de responsabilidade fiscal. Por outro lado, eu acho muito prematuro colocar que a gente vai ter uma continuação da política que nos levou à recessão logo durante o segundo mandato da presidente Dilma. O Lula é um político extremamente habilidoso, não à toa, acho que a história de vida dele o levou a conquistar um terceiro mandato. Mas assusta o mercado nesse início de transição esse tipo de declaração. O que cabe a nós, analistas, gestores, é tentar, de novo, tirar qualquer viés ideológico, político e tentar separar o sinal, o ruído do sinal. Na nossa opinião aqui na Tenax, a gente vai ter um fiscal que, como eu já coloquei aqui, teria o desafio também, no caso de uma vitória da reeleição do presidente Bolsonaro, de acomodar algumas demandas que elas são da sociedade, né? Continuidade do auxílio emergencial / Bolsa Família em R$600 aconteceria de qualquer jeito. Algum tipo de aumento de salário mínimo também aconteceria de alguma forma. O que não dá, na minha opinião, e aí eu sou bem pragmático nesse aspecto, mas ao mesmo tempo bastante rígido, é dar um cheque em branco por 4 anos. Receber esse cheque em branco da atual legislatura ou
da própria legislatura que foi eleita e que vai tomar posse no ano que vem, eu acho muito improvável. Seja porque a combinação de forças do nosso Congresso não permite isso, mesmo dentro dessa possíveis novas alianças que serão feitas e que acaba que o presidencialismo no Brasil traz essa força centrípeta para atrair o Congresso. Claro que houve mudanças grandes nisso, né, de emendas do relator e tudo mais, mas não há dúvida que há uma certa acomodação de forças favoráveis a quem assume. Mas eu não acho que ninguém está disposto a dar 4 anos de waiver, 4 anos de uma política fiscal frouxa, porque sabe as consequências, como você bem colocou, como está na carta do Armin. E o mercado, acho que você escreveu, né, o Market Maker escreveu uma das compound letters essa semana, né, falando sobre o mercado. O mercado não é esse ente maligno, vamos dizer assim, como muitas vezes a própria retórica e alguns segmentos querem colocar, né? A gente tem uma série de responsabilidades diante de empresas, de poupadores, de investidores. E eu acho que no final do dia, o exemplo que a gente teve recente, inclusive, no Reino Unido, né? Claro, outro tipo de governo, outro tipo de regime, um regime parlamentarista, no caso do Reino Unido, mas um governo que caiu muito rápido, né, da primeira-ministra Liz Truss, quando ela tentou colocar uma política fiscal que era insustentável. Eu estou longe de dizer aqui que isso vai acontecer no Brasil, mas existe. Inclusive foi dito hoje, eu acho que o Renan vai lembrar disso pelo próprio Roberto Campos hoje na palestra dele. Ele citou esse caso, né, que o Reino Unido foi um exemplo claro de que uma política irresponsável do ponto de vista fiscal traz consequências muito rápidas para o mercado e que acabam afetando as condições financeiras para a população em geral. De novo, o Brasil não é Reino Unido, aqui o Lula não é a Liz Truss, mas de qualquer forma, no final do dia, alguma responsabilidade fiscal vai ter que prevalecer. E eu acredito nisso, sendo bastante transparente para vocês, apertar o botão vermelho e vamos gastar porque o social é o que importa, no final vai trazer efeitos muito nocivos para a economia brasileira. E por mais que a retórica seja essa, eu acho que é uma negociação que a gente está assistindo. Hoje a gente tem um governo que está tomando posse, que precisa aprovar alguns gastos para o ano que vem e que esticou a corda. Por outro lado, a gente vai ter um Congresso que vai esticar a corda por outro lado. Até porque não tem maioria hoje, o governo eleito tem a minoria. E terá a minoria ainda no ano que vem. Eu acho que a gente vai, de novo, como eu citei, se encontrar no meio. A minha preocupação, e aí já entrando nesse mesmo tema, mas que muito pouco tem sido falado, não é só a questão do orçamento. Eu acho que o presidente Bolsonaro está deixando um governo, do ponto de vista das estatais, dos bancos governamentais, muito arrumado, sob a ótica do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa, da própria Petrobras. E muito pouca gente tem falado sobre o que a gente chama de parafiscal, ou seja, possíveis incentivos que podem ser dados através desses órgãos e que também são perigosos do ponto de vista da normalidade econômica no Brasil, que podem causar, por exemplo, uma distorção, como aconteceu em vários setores durante a década de 2010, e é inflacionário também, e o que dificulta o trabalho, eu acho, por exemplo, do Banco Central. Essa combinação de fatores, na minha opinião, é que traz todo esse estresse, toda essa preocupação do mercado. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente estava vendo esse número hoje, estava falando aqui com o Vinícius Fukushiro, que é o nosso co-head da área macro. Esse número chegou a 400 bi que o BNDES emprestou lá no segundo, entre o primeiro e o segundo mandato
da presidente Dilma. E o balanço do BNDES, hoje, está extremamente limpo. Então, mais do que discutir só a PEC da transição, só os 200, 150, 120 bi, eu acho que a gente tem que discutir qual é o modelo econômico que a gente vai ter para os próximos 4 anos. E disso eu tenho uma grande convicção, Thiago. Vai ser um modelo em que o fiscal vai ser um fiscal de mais gastos. O que vai representar muito provavelmente um juro mais alto durante mais tempo. Agora, provavelmente também vai trazer uma inflação que vai ficar mais resistente. O Banco Central vai ter que ser mais diligente. Agora, nós, de novo, voltando para a atividade de gestão de recursos, isso quer dizer que não há oportunidades, ou mesmo para o investidor, pequeno investidor, para o grande investidor, não vai ter oportunidades no Brasil? Eu acho que vai ter. Eu acho que a gente vai ter boas empresas continuando se beneficiando de decisões e de concentração de market share. O que a gente tem que olhar de uma forma cuidadosa é como que esse arcabouço econômico, que vai trazer, na minha opinião, mais incentivos por parte do governo, e com isso, muito provavelmente, o impulso fiscal desse governo vai ser maior do que foi antes, como isso vai ser financiado ao mesmo tempo. E aí a minha tese pessoal é que a gente vai ter um aumento de carga tributária, é meio inevitável isso, e aí a gente vai ter que olhar tanto do ponto de vista de setores, de empresas específicas, como isso pode afetar o nosso dia a dia. Mas, por outro lado, acho que a gente vai ter um PIB que pode surpreender. Acho que o PIB, mesmo num grau de incerteza que a gente está vivendo, pode ser um PIB maior do que o Focus e a grande maioria dos analistas estão avaliando nesse momento. Pô, muito bem. Renan, tem algum ponto aí que você queira falar ainda de política aí, ou a gente pode virar a página? Tiago, eu só ia perguntar para o Alexandre como é que ele está vendo a pasta da Fazenda, economia, Boa. Fazenda, a gente não sabe muito bem como vai ser essa, não sabe nem o nome da pasta, né? Mas olhando aí, a gente tem circulando hoje muito forte o nome do Fernando Haddad, né? Isso rodou aí as mesas, inclusive ajudou o Bovespa a dar uma quedinha aí no dia. E a questão eu nem pergunto se vai ser o Haddad ou não vai ser o Haddad, eu estou perguntando, vai ser um nome político? O mercado já está descartando um nome técnico, como sonhava um liberal ali na economia. Vai ser um nome político? Você crê que vai ser um nome político para assumir essa pasta? Renan, de forma simples e direta, eu nunca acreditei que ia ser um nome técnico ou como o mercado chegou a sonhar. Eu não sei nem mais se dá para dizer que o Henrique Meirelles é um nome técnico, né? Acho que o Henrique Meirelles, ele foi candidato a presidente em 2018. Ele deixou o mandato que ele tinha sido eleito em 2002, né, para deputado federal lá em Goiás para ser presidente do Banco Central. Então, o Meirelles é uma combinação das coisas, né, de político e de técnico. Mas eu, pessoalmente, nunca acreditei, porque é só olhar o passado, né? E Mark Twain falava isso, né? Assim, a história não se repete, mas rima. Acho muito difícil o Lula ter um técnico na Fazenda, né? E eu acho que o Ministério vai chamar Ministério da Fazenda, tá? Acho que não vai ser Ministério da Economia, não. Acho muito pouco provável uma concentração de poder. É muito mais a cara dos governos PTs de ter um Ministério da Fazenda, um Ministério do Planejamento. Então, para mim, não vai ser nenhuma surpresa se o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad assumir a pasta da Fazenda, ou se algum outro político ligado ao presidente Lula, ligado ao PT, assumir a Fazenda. Acho que esse é o cenário base. Dito isso, existem diferenças entre possíveis candidatos políticos ao Ministério da Fazenda? Acho que existe. Eu acho que o mercado vai receber bem alguns nomes que têm uma interlocução mais fácil com os setores da economia, e não falo só com o mercado financeiro, falo com os setores da economia como um todo, como o setor industrial, com o setor agrícola.
E, ao mesmo tempo, alguns outros nomes causam um pouco mais de preocupação. Não vou citar nomes específicos, mas eu acho que, mesmo entre os candidatos que se apresentam, na minha cabeça, mais importante do que o nome em si vai ser a equipe de segundo escalão dos ministérios. E nisso eu sou otimista. Sendo bem honesto para vocês, é óbvio que existem nomes do ministro em si que vão assustar mais que outros, como eu já falei. Mas o segundo escalão, né, e olhando para trás de novo, né, como funcionou em outros, no Lula 1, no Lula 2, a gente passou uma equipe espetacular no Ministério da Fazenda nesses 2 mandatos, né? Uma equipe no Tesouro também muito, muito boa. Naquela época o Banco Central ainda não era independente, como a gente falou aqui no início. O fato do Roberto Campos permanecer por pelo menos mais 2 anos também nos traz uma segurança de condução de política monetária muito maior do que em determinadas outras transições. Então, no frigir dos ovos, é claro que o nome do ministro da Fazenda vai ser muito importante. Mas eu prestaria muita atenção nesse segundo escalão. E só quem sabe quem vai ser o ministro da Fazenda, eu diria hoje, é o Lula. Apesar do mercado especular, jornalistas vazarem, fontes, né, quando aparece no broadcast, no Bloomberg, fontes, né, assim, 3 fontes. E não é o Márcio Fontes, nosso querido gestor, mas volta e meia tem as fontes. Eu acho que hoje as fontes indicam o Fernando Haddad como o grande favorito, até pela presença dele lá junto ao presidente durante essa semana na COP. Mas eu não descartaria outros nomes, como Alexandre Padilha, o próprio Wellington Dias, o Rui Costa. Eu acho que esse é o perfil, na minha opinião. E acho que cada um deles vai trazer uma certa característica. Mas vamos prestar atenção no segundo escalão, né? O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também não está descartado. Ele tem tido um papel, acho que, importante na condução do grupo de transição. Tem trazido nomes como, por exemplo, o secretário de Fazenda aqui de São Paulo, o Salto, que poder... Oi, desculpa. Você acha que o Alckmin está sendo um bom bombeiro aí para apagar esse incêndio? É uma excelente pergunta, eu acho que sim. Até por isso e aqui nas nossas discussões internas, né, com a nossa equipe, né, a Débora, nossa economista-chefe, né, o Sérgio, nosso correto macro, o Rodrigo Mello, nosso cogestor de ações, volta e meia a gente discute, né, apesar de eu achar que, de novo, isso não é o principal, mas é importante, que o Alckmin poderia ser um possível candidato? Poderia. A minha opinião pessoal é que não seria bom. Dizem que, e eu não lembro quem já cunhou essa frase, ministro você pode demitir, vice-presidente você não pode mandar embora, né? Então, não seria bom, na minha opinião, termos o Geraldo Alckmin numa pasta relevante como o Ministério da Fazenda, porque se houvesse alguma questão que levasse a uma possível saída dele de uma forma não vamos dizer, tranquila, seria muito negativo, na minha opinião, para o governo como um todo. Claro que o papel de vice-presidente é muitas vezes relativizado, mas nesse caso eu acho que o Alckmin serviu sim como uma âncora para a candidatura, para esse momento. Não é à toa que ele é o coordenador do grupo de transição, e ele vai ter um papel, na minha opinião, talvez não seja o mais relevante dentro do governo, mas ele vai ter um papel de trazer alguma interlocução com os setores que estavam afastados do PT e do próprio presidente Lula durante um bom tempo. Então, quem sou eu, né, para falar alguma coisa sobre decisão ministerial por um político como o presidente eleito Lula, mas eu não colocaria o Alckmin como ministro da Fazenda e guardaria essa carta para continuar ajudando nessa interlocução de bombeiro, como você bem colocou. Que só sobre isso, acho que pelas minhas interações com o pessoal do mercado desde semana passada, é legal ver como tudo na vida é relativo, né? Porque a primeira vez que falaram o nome do Haddad,
falaram, meu Deus, Haddad, ministro da Fazenda, que horror, não é possível, estavam falando de Meirelles. Aí começaram a falar de Wellington Dias, Rui Costa. Aí agora voltou o nome Haddad e falou, olha, não é tão ruim assim, né? O Haddad, pelo menos na interlocução ali, por isso que talvez eu acho que o Silvério botou nas entrelinhas é meio isso, né? Deve ser um cara mais político, porém há uma certa diferença ali do nome político, né? Dependendo de quem for escolhido. O Haddad parece um pouco mais um diálogo mais fácil do que outros nomes ali que estão na pasta, né? Salomão, eu fiz um call hoje de manhã com 2 analistas políticos e assim até surgiu esse assunto, né? Óbvio. A gente brincou que na época que o Palocci foi indicado, né, para o primeiro mandato do presidente Lula, ele é médico, né? O Alexandre Padilha é médico também, gente. Anota isso daí, pode ser que sirva de alguma coisa, mas assim. E o Palocci foi um ministro que, a despeito do que aconteceu depois, né, na sua trajetória política, foi muito importante para aquele momento, né, para construir uma ponte com o setor produtivo, com o setor econômico, a partir de uma equipe muito bem montada, né, e essa habilidade é que foi muito importante para aquele momento. Eu tenho uma opinião pessoal que nenhum desses nomes colocados na mesa nesse momento talvez tenha a mesma habilidade, mas em diferentes graus eles vão ter que exercer esse papel. E também não acho que o Lula 3 vai ser o Lula 1, tá? Assim, vou deixar bem claro isso aqui, porque às vezes ficar em cima do muro o pessoal vai me bater. O Lula 3 vai ser o mandato de um presidente que está sendo reeleito depois de ter passado tudo que ele passou e com um claro desejo de deixar um legado. Por isso que, assim, eu acho que a preocupação do mercado em relação ao sistema fiscal tem que ser enorme, porque a gente vai ter uma demanda, na minha opinião, muito clara de programas sociais, de gastos do governo, e aí fica a grande questão. Como isso vai ser financiado? Acho que através de tributos, através de reonerações, muito pouca gente fala sobre isso, né? Acho incrível isso. Exatamente, acho muito impressionante isso. A gente fica focado o tempo inteiro. Quanto vai ser o waiver? Quanto vai ser o waiver? Tá bom, mas e aí? Como é que vai pagar essa conta? Né? E aí, nós, como analistas macro e micro, esse é o nosso papel. Né? Assim, acho que, por exemplo, a volta do PIS/COFINS para o ano que vem, a reoneração de IPI, isso vai acabar, vai estar na mesa de alguma maneira. Algum aumento possível sobre contribuição de lucro líquido, contribuição social de lucro líquido, isso vai estar na mesa. Vai ser daqui até 15 de dezembro, que é o recesso? Não. Mas o nosso papel aqui na Tenax e como gestores de recursos dos nossos clientes é tentar analisar, à luz do que está se apresentando, quais são as consequências dessa gastança que vai acontecer. Quem está acreditando que não vai acontecer, que me desculpe, está errado. Vai ter e teria, em diferentes proporções, em qualquer cenário do resultado eleitoral. A questão é como financiar. Eu acho que esse é o X da questão. Bom, vamos virar a página aí, pessoal, porque senão não vai dar tempo de falar dos outros assuntos que, embora não pareça... Todo mundo que só quer falar disso, né, Thiago? Tem um pouquinho de resto do mundo aí para falar. Eu acho que o outro assunto que vale a pena ser comentado, porque talvez o pai de todos aí no mercado financeiro, né? Diz respeito aos Estados Unidos e a política monetária por lá, né? E queria saber como é que está o view de vocês aí na Tenax, Silvério, sobre o que devem ser os próximos passos do Federal Reserve, né? Porque semana passada a gente teve um CPI que foi interpretado por muita gente como um sinal de pico de inflação lá, e essa semana o PPI acho que foi meio que na mesma linha, né? Então, o que vocês acham que o Fed vai fazer em relação à alta de juros? Será que eles
vão começar a arrefecer ou vai subir tudo de uma vez para parar antes? Enfim, como é que vocês estão interpretando os próximos passos do Fed e a reação, o que isso deve causar no mercado? Bom, a gente chama aqui na Tenax dessa questão do Fed, dos Estados Unidos, da nave-mãe. Né? Essa nave-mãe, de certa forma, acaba impactando tudo isso que a gente falou aqui antes, né? Porque se a gente tiver numa situação... Eu vou fazer um parênteses aqui. Imagina se a gente tivesse vivido o Boa Sorte Day, né, como você chamou, né? Ou Paciência Day, no momento de estresse, como a gente estava há alguns meses atrás do mercado americano, discutindo se o Fed Fund ia continuar numa trajetória enorme, se o CPI tivesse saído há poucos dias atrás acima do esperado, e se a gente estivesse flertando com uma taxa terminal nos Estados Unidos de 6, né? Como se chegou a discutir há poucos dias atrás, né? Acho que o Boa Sorte Day e o Paciência Day ia ser bem pior, né? Só lembrando, né? Assim, nas últimas semanas, o euro, o pound, né? O DXY, que eu acho que é o índice de moedas contra o dólar, se desvalorizou bastante, né? Ou seja, o dólar perdeu valor frente a essas moedas. Isso acabou, de certa forma, mascarando essa piora brasileira, tá? Então, poderia ter sido bem pior, gente. A verdade é essa. E isso foi causado por esses pontos que você colocou, né? Por uma percepção de que o primeiro número que parece indicar que a inflação pode estar fazendo pico foi o CPI da semana passada, o PPI dessa semana. A gente tem alguns indicadores antecedentes de vários setores que também vão nessa direção. A gente aqui na Tenax sempre acreditou, e acho que foi o grande tema que a gente perseguiu nos nossos fundos macro ao longo desse primeiro ano de existência daqui da empresa, que as condições financeiras dos Estados Unidos e no mundo como um todo, mas mais especificamente nos Estados Unidos, precisavam ser apertadas. Isso deveria levar o Fed a subir o juro para algo próximo a 5%. Entre 4,5% e 5%, né, para ser mais preciso. A gente chegou lá. A verdade é que o que está precificado na curva, a gente está 4%, na verdade, mas está precificado na curva, uma terminal próxima a 5%, ligeiramente abaixo disso, olhando para preços de ontem e abertura de hoje. O mercado fala muito do tal do pivô, né, Thiago? O que significa esse pivô? Acho que seria muito mais a expectativa de quando o Fed começa a cair os juros. Isso a gente não acha que vai acontecer tão cedo. Porque uma coisa é você trazer a inflação de 7%, 8%, bateu até mais do que isso, para 5%, para 4%. Mas se o Fed efetivamente desejasse derrubar a inflação para a meta, que é 2%, ele teria que, talvez, fazer o high for long, que a gente chama, né? Manter o juro alto por bastante tempo. Na nossa visão, no momento atual do que a gente está vendo, de terminal próximo a 5%. Quando você olha para um Treasury de 10 anos aí, perto de 3,80%, e com as condições atuais da economia americana, a gente acha que o mercado de juros nos Estados Unidos está bem precificado. A gente não vê grandes oportunidades, ou seja, na nossa visão, o Fed deve levar os juros para próximo dos 5% até o primeiro trimestre do ano que vem e vai parar para observar como esse aumento de juros, que é sem precedentes nas últimas, pelo menos 3 décadas, vai atuar sobre a economia americana. Eu acho que a potência da política monetária nos Estados Unidos é sem dúvida muito forte. E por isso que a gente já está vendo alguns indicadores antecedentes, até no mercado de house, no mercado imobiliário, já indicando alguma acomodação, e não só no mercado imobiliário, né? Agora, a gente vai ter que esperar. Eu acho que os próximos 3 meses vão ser muito determinantes se a gente vai conseguir enxergar que o Fed vai ser bem sucedido
nessa primeira tentativa de trazer a inflação para baixo e quais serão os próximos passos à luz de uma desaceleração que deve trazer, sim, alguma recessão ou pelo menos um crescimento abaixo do potencial no ano que vem. Acho que os próprios Fed speakers, né, as pessoas que fazem parte do board do Fed, têm se manifestado nessa direção de que os próximos passos serão de uma diminuição do ritmo de aumento. 75 basis points foram muitas reuniões seguidas, coisa também que a gente não via há várias décadas. Se você olhar hoje, né, a gente gosta de acompanhar aqui na Tenax a inclinação do 2 anos com 10 anos. Né? E esse número, acho que desde a década de 80, que é muito próximo daquele momento de inflação alta da década de 70, a gente não via uma inclinação tão elevada, né, entre o 2 e o 10 anos dos Estados Unidos. O que me mostra, que parece indicar claramente que o mercado já antecipou as altas, já prevê que vai acontecer uma acomodação da inflação, vai acontecer uma acomodação de atividade e que o trabalho do Fed, pelo menos para essa primeira etapa de acomodação da inflação, vai ser bem sucedido. Não sei te dizer, sendo bem sincero, se isso será suficiente para trazer para 2%. Isso a gente só vai conseguir acompanhar daqui a 2, 3 meses. Mas, na nossa visão, hoje o mercado americano de juros não apresenta grandes oportunidades. E aí, fazendo uma translação para o mercado de equities, que eu sei que a tua audiência e todo mundo gosta, né, de acompanhar o que vai acontecer com o S&P e como isso vai acabar trazendo também impactos para a Bolsa Brasileira. O S&P está flertando aí com os 4.000 pontos aqui hoje, quando a gente está fazendo essa live. A minha sensação é que se a gente conseguir enxergar alguma redução ainda na previsão de crescimento de lucro para o ano que vem, que é o mais provável, acho que as indicações ainda são muito favoráveis. A gente vai ter revisão para baixo, na minha visão, de lucro das companhias americanas. Mas isso deverá ser compensado por essa percepção de que os juros vai parar de subir no primeiro trimestre. Então, eu acho que o S&P, na minha visão, hoje está muito mais bem precificado do que estava há 2 meses, 3 meses atrás, quando ele estava lá flertando com 4.300, 4.400, até acima disso em alguns momentos. Dito tudo isso, eu acho que a nave-mãe, como a gente falou, não vai trazer um grande problema para o Brasil. A gente vai conseguir se diferenciar para o bem ou para o mal, dependendo das nossas decisões. Esse ano a gente se diferenciou muito, né? Vamos falar a verdade. O S&P foi mal, os bonds foram mal, uma carteira tradicional do investidor americano, 60% comprado em bonds, 40% comprado em equities, caiu em torno de 20% em dólar, né? Assim, um massacre nunca antes visto desde a década de 70. Acho que as coisas estão mais acomodadas nesse nível de preço. E aí o trabalho, de novo, sem trocadilho nenhum dos stock pickers, vai ter que ser bem feito. E oportunidades vão aparecer, mas lá fora me parece que não vai atrapalhar o Brasil. Acho que China, na minha opinião, eu sei que não está na nossa pauta, vai ser favorável no ano que vem para o Brasil. Acho que a gente está entrando no momento em que todo aquele medo em relação à redução do crescimento chinês já está no preço, e qualquer possível surpresa de reabertura na China, e já está acontecendo, o preço de minério saiu aí de abaixo de 80, está flertando com $100 agora, as próprias ações chinesas que despencaram ao longo de 2022 já começam a mostrar algum tipo de recuperação, e isso para o Brasil é tão ou mais importante do que a própria nave-mãe. Então, a gente precisa só não fazer besteira. Se a gente não fizer muita besteira, eu acho que a gente já está em preços atrativos em alguns setores, em algumas ações, o câmbio já ajustou bem. Agora, vamos esperar o nome do ministro, não da Economia, mas da Fazenda, e do que vai ser o novo arcabouço fiscal. A gente agora depende disso. O Brasil está menos dependente, na minha opinião, do que está acontecendo lá fora. Claro, se houver uma grande mudança de cenário, que está fora do nosso radar, isso vai atrapalhar. Mas, na minha opinião, a gente aqui está dependendo.
que serão tomadas nos próximos meses. Boa. Silvério, você pode dar um resuminho rápido, bem rapidinho mesmo, de como está a carteira de vocês nesse cenário e se vocês fizeram alguma mudança muito significativa nessa semana, nas 2 últimas semanas, diante dos acontecimentos aqui no Brasil? Bom, eu vou tentar resumidamente falar um pouco sobre o que a gente fez, tanto do nosso fundo macro quanto do nosso fundo de ações. Acho que no nosso fundo macro a gente basicamente reduziu o risco, tanto na ponta de juros. Primeiro, a gente usou muito, né, dada a expertise da nossa equipe em relação ao cenário externo, a gente navegou uma boa parte de 2022 com mais risco no mercado externo do que no mercado doméstico. À medida que esse tema de aperto de condições financeiras foi sendo incorporado no preço dos ativos, a gente expressou isso com compra de puts de S&P ou venda efetivamente de S&P, tomado em juros americanos e também em juros de outras economias desenvolvidas. Isso foi sendo diminuído ao longo do tempo. E nessas últimas 2 semanas pós-eleição, eu diria que a nossa carteira de ativos domésticos também a gente diminuiu. A gente tinha uma posição que acreditava numa redução de juros a partir de meados do ano que vem, mas toda essa discussão recente fiscal nos fez tomar a decisão de aguardar e diminuir essas posições. Na carteira de renda variável, não foi tão diferente. A gente tem uma carteira que eu acho que desde antes da eleição já era uma carteira de empresas resilientes, de empresas com um balanço pouco alavancados, de empresas que, na nossa opinião, tinham algum benefício, sim, de uma queda de taxa de juros, mas que eram meio blindadas, vou dizer assim, em relação ao cenário macro. O que a gente fez foi diminuir marginalmente algumas exposições em empresas que a gente chama de mais high duration, né? O que eu quero dizer com isso? Empresas cujo valor da companhia se encontra muito no longo prazo, e algumas empresas de varejo, né, se encontram nessa situação, mas não só do setor de varejo, setor de consumo, algumas empresas até de utilities sofreram bastante em função disso, porque com o juro real abrindo, o valor presente dessas companhias acaba diminuindo, e a gente fez uma pequena adição de empresas de commodities, que aí combina bem, eu acho que para um portfólio balanceado, com $1 mais valorizado frente ao real recentemente, e essa tese que a gente acabou de falar sobre reabertura da China. Mas isso foi, eu diria que tático e pequeno dentro do nosso portfólio. A gente acredita que a nossa carteira de ações, que ela acaba ficando exposta aos 3 mandatos que a gente tem, o Tenax Macro, o Tenax Ações e o Tenax Total Return, ela é uma carteira de boas empresas, como eu falei, bem situadas nos seus setores, com baixa alavancagem. Eu acho que fugir de empresas que tenham risco de alavancagem hoje, assim, se serve como algum tipo de recomendação, que a gente não faz na Tenax recomendação, mas colocando claramente para vocês o que a gente está evitando, empresas alavancadas, nesse cenário que a gente está vivendo, a gente não gosta nesse momento. E empresas que dependam, né, de uma queda de taxa de juros muito significativa, porque tem uma grande parte do seu valor na perpetuidade. A gente está muito tranquilo que a nossa carteira vai resistir, mesmo que a gente tenha algum solavanco doméstico aqui em função de toda essa incerteza fiscal. A gente fez recentemente um estudo que está publicado aí na nossa última carta trimestral sobre a nossa carteira de ações. E esse estudo, independente dessas mudanças recentes de preço de mercado, indicava que a nossa carteira tinha uma taxa interna de retorno esperada para um múltiplo de saída estimado pela nossa equipe de research de mais de 20%. Isso não quer dizer que a carteira vai render mais de 20%,
mas a taxa interna de retorno dos fluxos de caixa das nossas companhias era mais de 20%, mostrando que as empresas naquele momento estavam muito atrativas, né? Eu acho que de lá para cá a bolsa, na verdade, até caiu, apesar do aumento da taxa de juros, essa conta segue valendo. Então a gente está muito tranquilo de que, a despeito das dificuldades macro e das incertezas fiscais, existem oportunidades não só no cenário micro e nas empresas listadas em bolsas, mas a gente vai tentar aproveitar também a nossa expertise macro para se beneficiar nos fundos dos ativos domésticos de renda fixa e também lá fora. Boa. Bom, quando você começou a falar ali das empresas de high duration, né, já estava pensando, né, as maiores quedas aí nesse mês de novembro aparecem as varejistas, né? Eu até peguei ali Americanas, Magalu, Via Varejo, Alpargatas, todas caindo ali bem perto de 30%, né? 1/3 de perda de valor de mercado em menos de um mês, né? Bem forte. Você acha que isso está ligado muito mais a esse fator macro, né? Aumentou o risco do Brasil, né? Os juros subindo, vai ter que ajustar o valuation e quem tem esse high duration aí vai sofrer mais? Ou o setor também, como um todo, pode acabar tá passando sinais que micro ali também para justificar essa queda? Bom, vamos lá. Eu acho assim, Thiago, o setor de varejo sofreu como um todo nas últimas semanas. A temporada de balanços do terceiro TRI, que praticamente se encerrou recentemente, acho que teve alguns destaques, né? Alguns destaques positivos e na grande maioria para varejo, né? Alguns destaques negativos. Não vou nem citar o setor bancário que a gente teve, né? Um dia, acho que foi um dia que eu poucas vezes vi num dia sem nenhum grande evento, né? Como a gente cunhou alguns dias aqui especiais, mas a gente não andar para trás lá para o Joesley Day ou para o 11 de setembro. O Bradesco cair 17% em reais ou mais de 20% em dólar num dia, em função da divulgação de resultado, eu que já faço gestão de fundos de ações há quase mais de 25 anos, é difícil lembrar. Então, a temporada de resultados foi uma temporada que trouxe alguns sinais, e para o varejo especificamente, sinais difíceis, principalmente para aquelas empresas que têm alguma exposição a crédito. E aí eu acho que eu pego esse gancho para falar dessas que você citou, e aí deixa Alpargatas de fora e eu fico mais em cima das empresas de varejo mais e-commerce, eletrodomésticos, que você citou. Olhando o filme, vamos dizer assim, né, são empresas que, primeiro, tinham tido quedas gigantescas nos últimos quase 18 meses, vou colocar dessa maneira, e apresentaram uma recuperação de preço bastante grande nos últimos 3 meses, né? E eu acho que uma parte dessa recuperação que acabou sendo revertida nesse mês de novembro foi em virtude de uma expectativa de que os juros ia cair no ano que vem. Então, quando você muda o cenário macro para o ano que vem, Magalu, Via, Americanas acabaram sofrendo bastante. Mas eu diria que não é só isso, Thiago. Assim, eu acho que tem um componente micro também, um componente company specifics para cada um desses casos. A gente, por exemplo, aqui na Tenax, a gente vem carregando, nesse momento a gente não tem essa posição, mas a gente veio carregando ao longo de 2022 posição em MELI, em Mercado Livre. Que mal bem é uma competidora dessas 3 companhias, mas acho que quando você faz uma análise mais aprofundada do setor de varejo / varejo eletrônico no Brasil e e-commerce, eu acho que eu me arriscaria a dizer que o Brasil não vai ser os Estados Unidos, em que a gente tem um grande vencedor, né? Acho que o Jeff Bezos, fundador da Amazon, cunhou essa expressão há muitos anos atrás, falando que the winner takes it all, né? O vencedor vai levar tudo. Aqui no Brasil acho que vai ser um pouco diferente. Acho que eu consigo enxergar um cenário de mais de um player sendo vencedor.
Mas eu acho que a gente já tem um vencedor. Um dos vencedores a gente já sabe quem vai ser. E vai ser a Meli. Né? Seja porque ela tem uma capacidade logística, tem uma capacidade de sortimento muito forte. E a briga fica para quem vai conseguir trabalhar junto com a Meli. Eu acho que essas três estão num momento difícil, são em diferentes graus, há uma alavancagem muito grande nessas empresas, né? Tanto americanas, principalmente, e Via Varejo, são empresas muito alavancadas. Poxa, quer dizer então que elas não vão conseguir se refinanciar? Acho que tem várias maneiras dessas empresas se refinanciarem. Não só através do mercado de dívida, mas elas podem se refinanciar ou se recapitalizar, acho que é a palavra mais correta, através de emissão de ações. Mas elas vão precisar de mais capital para continuar competindo num mercado tão competitivo e que vem apresentando alguns sinais, seja de arrefecimento de mercado, seja de dificuldades de crédito. Então, eu acho natural, a gente não tem nenhuma dessas companhias que você citou, e mesmo após as quedas, eu te diria que eu não tenho, e a equipe toda que faz análise de ações aqui, não tem o desejo e nem a vontade de adicionar esses nomes que você citou, mesmo após essas quedas. Bom, da minha parte, acho que a gente até estourou o tempo aí. Queria manter aí uns 45 minutos, mas a gente acabou falando a mais. Queria encerrar a live e pedir a ajuda de vocês com algum outro destaque aí que vocês viram na semana, alguma recomendação, alguma coisa que vocês acompanharam aí que, por conta de todo o noticiário político aí, ficou meio apagado. Eu já tenho um aqui que eu queria destacar, que foi até uma coincidência, porque nessa semana a gente fez o episódio do Market Makers com o Dan McCrum, que é o jornalista do Financial Times que revelou o escândalo da Wirecard. Quem não viu esse documentário lá no Netflix, é espetacular. A Wirecard era meio que a PayPal alemã, virou a maior empresa em valor de mercado na Alemanha, mas tudo era uma fraude. O Dan McCrum revelou isso, mas demorou 5 anos para o mercado comprar essa fraude, né? E foi 5 anos de escrutínio que esse cara sofreu. Então foi um papo bem legal. E nessa semana, enquanto a gente editava esse episódio, estourou ali o caso da dLocal, né? Uma empresa que uma gestora chamada Muddy Waters fez um relatório de mais de 40 páginas, mostrando que essa empresa também ali tem um quê de fraude ali, e a ação caiu 50% no pregão seguinte à divulgação do relatório, né? Acho que foi no pregão de quarta-feira que a ação, na quarta acho que saiu o relatório e na quinta a ação caiu 50%. Enfim, então essa história a gente ainda está apurando aqui, mas já fica ali a deixa para acompanhar o episódio da Wirecard, né, com o jornalista que descobriu o caso da Wirecard, que é o Renatão. Além de ter gastado um pouquinho em inglês, também a gente trouxe aí um conteúdo bacana sobre esses casos que são raros, mas acontecem com frequência no mercado financeiro, né? É engraçado, né, Tiagão, que assim, esses casos eles acontecem, parece que demoram um tempo para acontecer, mas como você falou, né, voltam a acontecer, né? E eu vi esse documentário há alguns meses atrás, vou rever esse final de semana, à luz da conversa de vocês com o jornalista. A questão da dLocal, sinceramente, eu vi, você me mandou a carta, né? Dei uma olhada, não acompanhei de perto. Eu acho que serve mais um alerta, né? Às vezes, a gente teve casos no Brasil, e sem querer citar nomes aqui, o fato da gente ter um mercado que permita a posição short, né, a posição vendida, sem dúvida alguma, foi fundamental. É bom lembrar, né, não é todo mercado que pode, não, tá? Assim, houve muitos mercados pós-crise de 2008 que baniu o short selling durante bastante tempo. O que eu acho que é um grande erro do ponto de vista regulatório e do ponto de vista
do escrutínio sobre o que as empresas podem estar fazendo, né? Acho que o caso Enron lá atrás, e se eu puder pegar um gancho, e sem entrar no mérito assim, da questão do blockchain / criptomoedas, né? A gente também teve essa semana, né? Mais na semana passada, eu diria, mas que acabou escorrendo para essa semana, de algo parecido, né? Ainda que vai ser bastante investigado no mundo de cripto. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia negativa, tá, sobre a questão de cripto, mas voltando para o tema principal, que eu acho que é a questão do disclosure e da fraude, a verdade é que não só os gestores, mas qualquer investidor hoje é capaz de ter bastante informação. A dLocal, pelo que eu pude perceber, ela é uma empresa alemã, ela é uma empresa que é sediada no Uruguai, né? Com uma grande dificuldade, eu diria, de informações. Então, eu acho que fica esse recado, né? Não é específico para grandes empresas, como foi uma Enron, por exemplo, como era o Wirecard, mas como aconteceu aqui no Brasil recentemente, numa empresa que tinha acionistas relevantes, não só fundos de investimento, mas instituições financeiras bastante importantes. Acho que educação financeira é tudo, né, Thiago? E você é um cara que está há anos militando já, eu acompanho o teu trabalho e de toda a equipe aí que está com você no Market Makers. A gente tem que estudar bem esses cases e olhar no detalhe, sejam os balanços enviados, as demonstrações financeiras, porque contabilidade criativa é o que não falta, né? Seja nas contas públicas, mas seja também nos balanços. Boa. Renan, tem algum destaque aí que você queira para fechar a live aí, para dar uma cestada para a galera? Tiago, eu estava pensando aqui quando você falava, né? E eu acho que talvez o Bradesco seja um destaque, né? Vai terminar a semana aí com talvez a maior alta. E o banco que caiu mais, né, na semana passada, né? Como bem falou o Alexandre aí, essa queda histórica pode terminar a semana com maior alta. Ontem o JP Morgan elevou a recomendação de compra, recomendação, né, de neutro para compra para o Bradesco. Eles destacaram que a ação caiu demais, isso pode abrir uma oportunidade, mas eles não descartaram que vai ser um período nebuloso aí para os próximos meses, né? Então, o investidor que tiver sangue frio aí, né, para atravessar esse momento de bancos, né? Então, eu acho que o meu destaque aí fica para o Bradesco mesmo. O triste é que ela, de fato, a ação que mais subiu no Ibovespa na semana, o triste é que ela subiu 3%, né? Então foi uma semana meio triste. Não foi uma semana simples, né? Quando a melhor ação sobe 3%, é que... E é o Bradesco, né? O pessoal vai beber mais para esquecer do que para comemorar nessa sexta-feira, né? Bom, gente, deixa eu abrir aqui os comentários para a galera se despedir aqui da gente, mas quero agradecer demais aqui ao Renan, do Money Times, que participou dessa live aqui com a gente. Parceria aí que a gente vai trazer ao longo de todas as sextas-feiras, sempre um resumo comentado das principais notícias. Agradecer ao Silvério, fundador e o CIO da Tenax. Tenax é novinha, né? Tem aí seu 1 ano de vida, mas o Silvério já há um bom tempo, já alguns carnavais aí no mercado, deu uma aula aí de mercado aqui pra gente. Então, agradecer demais a disponibilidade. Valeu, Silvério. Obrigadão, Tiagão. Obrigado, Renan. Um abraço para todo mundo aí, turma do Market Makers. Estamos sempre à disposição. Tenax é uma gestora nova, mas como o Tiagão já fez a propaganda, estamos lutando há bastante tempo nesse mercado. Um beta difícil, mas o nosso alfa tá bom. Vamos com tudo. É isso. Esse é o que importa. Renan, curtiu a primeira live aí? Curti. Estou ansioso para as próximas. Né? Espero já ter um ministro da Fazenda, né? já vai ter menos fontes trabalhando e mais informações de fato trazendo. Sim. Bom, agradecer demais a todo mundo que acompanhou.
A gente se vê semana que vem, né? Semana que vem a gente sempre tem episódio do Market Makers na quinta-feira, mas por conta do Jogo do Brasil na quinta-feira, nosso episódio vai ser na quarta, ao vivo, porque também somos filhos de Deus, a gente também quer ver a estreia do Brasil lá. Beleza, gente? Então, bom fim de semana para todo mundo e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Valeu, Tiagão. Tchau, gente. Valeu. Falou.